Sport 1, Ceará 1 na Ilha do Retiro e os últimos 30 minutos de jogo salvaram os 60 minutos iniciais. Porque se você for pegar a primeira hora do jogo, foi muito ruim, gente. O Sport não criou uma chance clara de gol, o Sport não finalizou uma bola na barra com perigo, o Ceará pouco construiu também, pouco criou, mas criou um pouco mais do que o Sport, chegou com mais perigo do que o Sport, mas não era um Ceará avassalador que merecia fazer o gol a qualquer momento do minuto 1 até o minuto 60. Não foi isso, mas foi o Ceará um pouco mais protagonista do jogo, tendo um pouco mais de posse de bola no campo de ataque, marcando pressão e surtindo efeito a marcação-pressão, porque o Sport na saída de jogo estava ridículo, com o João Silva errando muito, Zé Lucas errando muitos passes, Pedro Augusto errando também alguns passes bestas, Romarinho tinha que voltar da ponta esquerda para o setor de volante para começar a construir o jogo do Sport, porque o Sport estava com imensas dificuldades de sair trabalhando a posse desde o campo de defesa. Então assim, o jogo no primeiro tempo foi horroroso, o segundo tempo é que melhorou. A partir dos 20, o Ceará faz o gol com o Pedro Raul, o Sport empata a partida, poderia virar, perdeu um caminhão de gols, Derek Lacerda perdeu gol na pequena área, Pablo perdeu gol com o goleiro batido, com só o William Machado ali dentro da barra tentando salvar. Cândido cabeceou uma bola que Bruno Ferreira fez um milagre, senão o Sport venceria o jogo. Teve um recuo de Cariús na pequena área, que se ele testasse no canto também poderia ser o gol. Então assim, o Sport desperdiçou muitas chances. Teve mais chances claras para vencer o jogo, mas desperdiçou as oportunidades e no final das contas terminou no 1-1. E aí vamos começar da forma mais pragmática possível, né? Tabela de classificação. Eu sei que a questão de análise de tabela, ela não leva muito em consideração ali pro Sport, né? Porque, pô, o Sport continua na lanterna com 17 pontos, sem perspectiva de sair da lanterna. Se o Sport ganhasse o jogo de hoje, ia para 19, poderia encostar um pouco ali no Juventude. E então, assim, não dá para considerar que foi um bom resultado. Pela circunstância de jogo que o Sport sofreu o primeiro gol e teve que empatar na reta final do segundo tempo, você pode até falar, ó, não foi tão ruim não. Mas, apesar disso, o Sport perdeu o gol do 2-1 para virar o jogo com o Pablo. Então, também dá para você falar que foi um resultado negativo. Acho que foi mais negativo para o Sport do que para o Ceará. Lógico, pegando o ponto de vista do Ceará, que é o 10º colocado, que estava vencendo na reta final do segundo tempo e que toma o gol de empate com o Cariús, pô, você também ficar com aquele ponto, aquele gostinho amargo do, pô, poderia ser um pouco melhor. A gente poderia sustentar a vitória e chegar ali aos 37 pontos. O Ceará poderia ser agora o 9º colocado, mas aí tomou um empate. Ao mesmo tempo, o torcedor do Ceará ele tem que olhar, porra, velho, se o Sport fosse um pouco melhor, o Sport venceria a partida. Porque o Sport criou mais chances claras de gols para fazer um 2-1 e se sagrar vencedor nesse jogo aí. Então assim, fica aquele gostinho duplo na boca, né? Do meio amargo, meio doce. No final das contas, 1-1. Ceará permanece na 10ª colocação com 35 pontos. Mas deixa eu só atualizar aqui a tabela para vocês, que o Vasco acabou de fazer o gol no Fortaleza, tá 1-0 pro Vasco, gol de Ryan. E vamos aqui abrir a live pós-jogo, tá? Para falar mais sobre Sport Ceará e também para falar sobre Fortaleza e Vasco e pegar o pacotão aí dessa 28ª rodada da Série A e falar sobre todos os jogos e alongar um pouco mais o debate aí sobre a tabela de classificação também. Ó, o Ceará caiu agora para a 11ª posição com 35 pontos, o Vasco chegou a 36 momentaneamente. O Vasco tem um jogador a menos em campo, então o Vasco pode até tomar um empate ou até a virada. Mas vamos lá, né? Nem o torcedor do Ceará quer que isso aconteça, nem o torcedor do Sport, pelo menos por essa rodada, né? Todo mundo é Vasco para vencer do Fortaleza e o Fortaleza se afundar na zona do rebaixamento, já que o Santos está ganhando. Debate sobre isso a gente alonga um pouco mais na live de daqui a pouco, tá? Bom, régua passa dando análise de tabela, vamos agora pro jogo e pros gols da partida, tá, gente? Mais uma vez, vamos lá. Eu vou começar aqui da forma mais pragmática possível. Tu pega a estatística do primeiro tempo, sabe quantos chutes na barra aconteceu? 3. Um do Sport de longe de Pedro Augusto, sem perigo nenhum. De longe, no meio da barra, Bruno Ferreira encaixou a bola, sem sustos. Quais foram as chegadas do Ceará? Um chute fraco de Mugni, que Gabriel Vasconcelos fez a defesa fácil. E um outro chute de muito longe de Lourenço foi de Zanocelo, não, foi de Galeano na verdade. Numa roubada de bola do Ceará no campo de ataque, no pé de pressiona, que para mim foi falta em cima de Mateuzinho, e aí Galeano recebe o passe da esquerda para dentro, finaliza e Gabriel Vasconcelos faz uma boa defesa, de muito longe, mas não foi uma chance clara de gol. Tirando isso, o que é que teve no primeiro tempo? Nada, rigorosamente nada.
Volta o segundo tempo e o Ceará estava melhor do que o Sport. Na marcação-pressão, tendo um pouco mais de bola no campo de ataque, a pressão pós-perda do Ceará estava funcionando melhor e o Sport não estava bem. Teve o chute de Galeno de Lourenço na cobrança de falta, que Gabriel Vasconcelos faz uma boa defesa logo no início do segundo tempo, mas estava aquele jogo equilibrado, o Ceará um pouco melhor, mas sem criar uma grande chance de gol. O jogo ele começa a se destravar da metade para o segundo tempo, que aí Daniel Paulista ele atola meio campo e atacante no time. Ele sacou Zé Lucas, sacou Pedro Augusto e colocou Sérgio Oliveira, colocou Barleta, colocou Cariús e colocou Pablo. Foi um Sport ultra ofensivo. O Sport terminou em campo o jogo com Lucas Lima e Sérgio Oliveira na dupla de volante, pô. Tá ligado, pô? O Sport terminou o jogo sem nenhum primeiro volante na partida. Então, Daniel Paulista foi atirando o time pra cima, pra frente, o máximo que dava. E o Sport começou a criar as chances com a entrada de Sérgio Oliveira, que entrou muito bem no jogo e foi um dos melhores em campo. Mudou e melhorou a dinâmica do Sport na meiuca. A primeira chance clara que acontece no jogo como um todo foi uma chegada do Sport no segundo tempo. Numa jogada em transição, que Sérgio Oliveira dá um passe logo para Romarinho com primor, com maestria, já deixando Romarinho no mano a mano ali, ele consegue ganhar o duelo no mano a mano e cruza para grande área. O cruzamento foi ruim, só que a defesa do Ceará entregou a rapadura, entregou a paçoca. Zanocelo demorou muito para tirar a bola da pequena área. E nesse bate-rebate na pequena área, Derek Lacerda se aproveitou, se antecipou a Zanocelo e com Bruno Ferreira batido, ele chutou a bola para fora, na pequena área. Era pro Sport ter feito o primeiro gol nesse momento. Foi gol perdido de Derek. Nessa narração que eu acabei de fazer, muitos pensam, pô, então o Derek Lacerda perdeu um gol inacreditável ao Futebol Clube. Não foi isso exatamente porque acabou meio que sendo a dividida de Derek com Zanocelo na pequena área com o goleiro batido. Sim, Derek perdeu o gol, mas não é aquele inacreditável Futebol Clube. Meu Deus, que absurdo, que gol escandaloso que Derek perdeu. Foi um gol perdido? Foi. Mas não foi aquela coisa pra você ficar muito pé da vida quando você vê o replay do lance. Foi um lance ali de um bate-rebate, não foi tão simples assim, mas foi gol perdido. Primeira chance clara criada do Sport, primeira chance desperdiçada. Tem um dedo e tem a participação de Sérgio Oliveira na construção, que entrou muito bem no segundo tempo, tá? Bom, depois dessa jogada, Sérgio Oliveira mais uma vez participa, achando um belíssimo cruzamento para Luan Cândido de cabeça na pequena área testar. E Bruno Ferreira, de forma miraculosa, um milagre que ele opera de ponta de dedos faz a defesa. Era 1-0 para o Sport e aí Bruno Ferreira salvando o Ceará. O Sport já merecia vencer o jogo, já tinha criado duas chances claras na pequena área. E aí uma, Derek perdeu, a outra teve a cabeçada de Luan Cândido, que ele poderia tirar melhor do goleiro, poderia, mas não tirou. E aí paciência, Bruno Ferreira também fez um milagre. Não foi uma cabeçada ruim não, tá? Foi uma testada forte. Dito isso, o Ceará chegou também. Quase que Vina fez o gol na jogada em transição, que ele chuta a bola raspando a trave. E tem o gol de Pedro Raul. O gol de Pedro Raul é um golaço, sendo bem sincero. Depois de uma espanada de Bruno Ferreira, aos 37 minutos do segundo tempo, velho, Pedro Henrique constrói muito bem essa jogada com Vina, né? Ele ganha no duelo, solta o passe para Vina e consegue carregar essa jogada aqui em transição com velocidade. Olha a velocidade de Pedro Henrique. Ele ganha em cima de Aderlan pela razão óbvia. Pedro Henrique tinha entrado no segundo tempo, na reta final, e Aderlan foi titular, jogou os 90 minutos. Então, Pedro Henrique já era rápido, já seria mais rápido do que Aderlan se ele tivesse jogando os 90 minutos. Jogando 25, 30, o gás de Pedro Henrique tá no nível muito maior do que o de Aderlan. Pedro Henrique ganhou na velocidade e achou um cruzamento perfeito para Pedro Raul de forma, vamos dizer assim, impecável, cabecear. Só tirou de Gabriel Vasconcelos, só meteu no contrapé dele, só colocou direção na bola, nem precisou imprimir força. Gol de um centroavante raiz, tirando de Gabriel Vasconcelos. O Ceará faz 1-0 aos 37 minutos do segundo tempo. Cara, golaço. Jogada em transição muito bem construída. Pedro Henrique, Vina, Pedro Henrique, cruzamento. Pedro Raul testando. Só ali, ó, pum, direcionando pro fundo da rede. 1-0 Ceará. E aí, a galera na live do React começou a me sacanear. Qual pílula você escolhe? Qual pílula você escolhe? Lá no canal Reserva, né? Se inscreva lá no canal Reserva, que a gente fez a live React hoje no canal. De Sport Ceará no segundo tempo, né? Dito isso, eu pensei, meu Deus do céu, o Sport vai perder de novo pro Ceará, não é possível, bicho. Minha paz vai acabar agora.
Só que aí aos 41, belíssimo lançamento, belíssimo passe do Lucas Lima para a testada de Igor Cariús, para a cabeçada dele, na pequena área, sozinho de marcação, fazer o gol do Sport. Eu até pensei que estava impedido esse lance aqui na origem, mas não estava não. Teve até a checagem do VAR, traçou as linhas e Igor Cariús não estava impedido. Boa cabeçada de Cariús e o Sport empata aos 41 e teve a bola para virar na reta final do segundo tempo, nos acréscimos. Lançamento do Lucas Lima para Derek Lacerda. Derek dribla Bruno Ferreira e toca para Pablo. Pablo poderia chutar, mas aí ele carrega, dribla o jogador do Ceará, dribla o primeiro, passa por Bruno Ferreira de novo e com William Machado e sem muito ângulo ele chuta a bola para fora, na rede pelo lado de fora. Se fosse o centroavante melhor, era 2-1 Sport venceria o jogo. Mas é Pablo que é horroroso. Por isso que o jogo terminou 1-1 e o Sport não vence na Ilha do Retiro mais uma vez contra o Ceará. Mais um empate e eu falei, vai ser 1-1, né? Foi 1-1. Bom, isso aqui é o resumão geral do jogo, tá, gente? Na live do pós-jogo a gente aprofunda mais em alguns outros pontos importantes dessa partida. Tamo junto. Abraço pra todos vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações. Valeu, gente. Abraço.